Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um passeio com o Google Earth. Aqui no meu programa eu ativei duas máscaras. Vamos explicar as legendinhas. Esse círculo branco aqui, por exemplo, significa um terremoto que aconteceu há mais de uma semana e é de magnitude 3 ou 4, alguma coisa assim. E os triângulos significam vulcões. Vulcões emersos, quer dizer, sobre continentes ou formando ilhas, e vulcões submarinos também. Então, vamos lá. Eu já estou aqui na Península Antártica e eu vou mostrar para vocês o que é o Anel de Fogo do Pacífico. Eu vou baixar um pouquinho o zoom e vamos começar a nossa viagem. A gente já vê aqui uma zona de subdução, um terremoto, falhas, são essas linhas aqui horizontais no caso. E aqui a gente vê uma estrutura muito interessante. A placa do Pacífico encontrando com a placa do Atlântico. A placa do Atlântico está entrando por baixo. Porque eu sei, porque no Google Earth eles indicam essa sombra aqui significando maior profundidade, uma fossa. E vocês veem que essa é uma zona tectonicamente muito ativa, cheia de terremotos. Terremotos, esse aqui foi de quando? Semana passada. É uma escala 5 na escala Richter. E aqui uns vulcões bem ativinhos também. Vamos lá. Aqui a gente vê a plataforma continental da Argentina, as Ilhas das Malvinas, ou Shetlands. E aqui a gente começa a ver já o comecinho da Cordilheira dos Andes, que aliás aqui é uma continuação, né? E já começamos a ver vulcões. Esses em verde eles estão fotografados, os em vermelho não. Vamos lá, subindo. As zonas de falhas sempre produzem terremotos e as zonas de subdução também. Aqui, vulcões, submarinos. Esses vulcões são inativos. Aqui a gente vou baixar o zoom um pouquinho. Uma grande placa oceânica, placa de Nazca, e mergulhando nesse ponto sob a placa continental da América do Sul. Além de enrugar a crosta da placa continental, formando os Andes, aí um monte de vulcão e terremoto. Certo? É uma região bem ativa do planeta. Aqui a subdução de novo, mais vulcões. Já chegando na América Central. Deixa eu arrumar o norte. Aqui algumas ilhas do Caribe. Veja, a América Central é coalhada de vulcões e aqui uma subdução bem forte também. Aqui a gente já está no México também. A placa do Pacífico entrando sobre o México. Um vulcãozão, aliás, um terremoto grande aí, escala 7. Aqui já é a Califórnia. A Barra Califórnia, essa entrada de água aqui, uma falha tectônica na realidade. Aqui a gente vê a falha de San Andreas. Passando pelos Estados Unidos, já estou quase chegando no Canadá, acho que eu já estou no Canadá. Veja, quantidade de vulcões margeando a costa do Pacífico. Eu estou chegando no Alasca e aqui a gente vê os primeiros arcos insulares, certo? Descritos na literatura há mais de 200 anos. E só depois de entendido ou aceita a teoria da tectônica de placas que a gente viu sentido nessas formações. Uma grande zona de subdução, a placa oceânica cheia de água e cheia de matéria orgânica, entra lá embaixo, se aquece e começa a produzir essas ilhas. O Estreito de Bering.
Deixa eu arrumar o norte de novo. Pronto, aqui é a península de Kamchatka. Em nenhuma parte do globo tem tantos vulcões por metro quadrado, por quilômetro quadrado, como nessa pequena península que pertence à Rússia. Também uma grande zona de subdução, outro arco insular, terremotos grandes. Você veja que tem um monte de ilhotas vulcânicas até a gente chegar no Japão. E no Japão aqui tem duas zonas de subdução, uma aqui a oeste e outra aqui no leste. E é incrível que mesmo assim eles constroem usinas nucleares, né? Aqui, semana passada, eu estava dando essa aula no ano em que teve o tsunami no Japão e apareceu uma bolota enorme aqui. Há poucas horas tinha acontecido o terremoto que produziu o tsunami. Quer dizer, em tempo real a gente viu a catástrofe chegando no Japão. Aqui, esse aqui foi fortão, né? Vamos ver. 6.6 na escala Richter, ao largo de Nase, no Japão. Vamos arrumar o norte de novo. Pronto, mais arcos insulares. Aqui nós temos as Marianas, esse arco insular das Marianas. Aqui é a maior profundidade no oceano, chega a 11 quilômetros de profundidade, mais ou menos, um pouquinho menos, certo? Alguém já foi lá, 2 pessoas já foram lá, na realidade 3, em 2 mergulhos diferentes, com batiscafo. E aqui vamos nós. Olha só a crosta oceânica entrando embaixo da Ásia aqui. Vou diminuir o zoom aqui para vocês verem que é mais complicado aqui a região. A ilha de Sumatra, a Austrália, né? Um monte de ilhas, atóis por aqui que são antigos vulcões. Mais arcos insulares. E aqui no Índico também a gente tem um pedacinho. Então esse aqui é o Anel de Fogo do Pacífico. Tá? Aqui a Nova Zelândia, também cheia de vulcões e terremotos. Vocês veem que a maior parte dos vulcões e terremotos no Pacífico acontecem nas margens, né, onde encontra com o continente. Certo? Arrumando o norte. Olha a quantidade. Vamos comparar um pouquinho aqui com o Atlântico. No Atlântico, o vulcanismo e terremotos, atividade tectônica, acontece nas margens divergentes. Essas placas oceânicas, essas crostas oceânicas, há uma parte cresce em direção à África e outra parte cresce em direção à América. A zona de crescimento, vamos ver aqui, são essas linhas no mapa aqui vertical. E aqui a gente vê as falhas. Aqui é uma região onde acontece muita atividade também, porque quando essa placa aqui cresce numa direção e na outra, essa aqui está parada. De repente essa aqui cresce, e essa aqui também, e essa aqui está parada. Então, isso vai produzindo a origem dessas falhas. É um atrito lateral entre esses pedaços das placas. Ok? Bem, vamos para outra formação importante. Vamos falar de hotspot. O que é hotspot? Hotspot é uma ejeção de material do manto, material aquecido. Lava, basicamente, que emerge num certo ponto da superfície da Terra. E alguns hotspots são muito permanentes, eles estão lá há milhões de anos, provavelmente, como é o caso aqui do Havaí. Aqui a gente tem o arquipélago do Havaí. Essa é a maior ilha e é justamente a que tem maior atividade vulcânica. Depois eu vou mostrar umas imagens para vocês da quantidade de lava que segue vertendo pelas encostas aqui do Kilauea e do Mauna Loa, e que aumentam a ilha de tamanho ano após ano. Aqui na ilha de Maui já tem o vulcão é menos ativo,
e ela parou de crescer. E quando uma ilha para de crescer, os processos erosivos começam a atuar. Então ela vai encolhendo. Vai encolhendo, vai encolhendo. Aqui virou só um atol, não sobrou quase nada. Essas ilhas aqui já estão menores. E vamos dar uma olhadinha aqui no tamanho dessa cadeia formada por esse hotspot. Como é que esse hotspot andou tudo isso? Não, o hotspot ficou no mesmo lugar. Quem andou foi a placa tectônica, como se fosse uma máquina de costura. Um dia, esses montes submarinos, esses vulcões que ficaram submersos, não tem mais atividade, estavam lá onde está o Havaí hoje. E a placa foi chegando até aqui, como se fosse uma máquina de costura costurando a crosta oceânica. Se lá no Havaí nós temos um assoalho oceânico bem recente, sei lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, cerca de 80 milhões de anos tem essa placa continental, a placa oceânica aqui em volta. Essa aqui em cima tem 180 milhões de anos. Quer dizer, tem 100 milhões de anos de história aqui construída no assoalho submarino. E isso é bastante interessante, porque se aqui nessa região as placas têm as rochas aqui do fundo têm em torno de 10 milhões de anos, aqui tem 180 milhões de anos. O que é bastante surpreendente, significa que a crosta oceânica está se renovando o tempo todo. Os continentes, a pedra mais antiga encontrada sobre os continentes tem 4,4 bilhões de anos. E a rocha mais antiga nos oceanos só 180 milhões de anos. Quer dizer, está sempre se renovando. Aqui no Brasil tem também um pequeno hotspot, que é justamente a cadeia de Fernando de Noronha. Aqui a ilha de Fernando de Noronha. Aqui também um vulcão extinto, que não foi para frente, é um monte submarino, está abaixo do nível do mar. Aqui tem o atol das Rocas e aqui ele segue o seu caminho. Aqui nós temos guiotes, que são guiotes, são cones de vulcões que acabaram submersos e abaixo da linha, abaixo da zona eufótica, então não há mais crescimento de recifes e eles permanecem lá. Ok? A cordilheira mesoceânica, a gente vai ver aqui a Islândia está bem no meio dessa cordilheira mesoceânica, né? Então tem muita atividade tectônica, muito vulcão e terremoto. Às vezes um vulcão entra em erupção aqui e toda a Europa fica sem voos, porque as cinzas dos vulcões são muito perigosas para as turbinas dos aviões. Tem tanta atividade tectônica aqui que essa é a maior fonte de energia do país. São usinas geotérmicas. Eles injetam água fria até 1000 metros de profundidade, a água volta a 400 graus centígrados, mais ou menos, e quando chega na superfície, ela evapora como uma panela de pressão e toca uma turbina a vapor. Farta energia elétrica nessa região. Mas um pouco perigoso para morar, não é verdade? Bem, essa cordilheira mesoceânica, ela se emenda, ela percorre todo o planeta, tem mais de 60 mil quilômetros de extensão, aqui passando pelo Oceano Índico, certo? Aqui abrindo o Oceano Índico. Vamos ver aqui o leste da África. Olha só a quantidade de vulcões. Inclusive existem aqui vulcões lineares. Vulcões que se estendem assim por centenas de metros, brotando lava, né? O que está acontecendo? O manto embaixo da África está empurrando essa parte da África, onde tem a Somália, aqui, coisa e tal, em direção ao mar.
está separando e já se produz rachaduras. Esses lagos aqui já são sinais de que o continente está cedendo. Madagascar já se desprendeu tem um tempo, está isolado já no oceano. Os Himalaias, o encontro da Índia com a Ásia. E pronto, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês no Google Earth. Espero que dê para entender.